Dei muito trabalho na minha adolescência, amava muito a igreja, as pessoas, amava participar do meio do povo de Deus, mas tinha muitos conflitos dentro de mim e era uma pessoa, fui uma adolescente extremamente difícil dentro de Eu quero casa. saber. Difícil como? Porque Difícil. eu já ouvi rumores. Gente, o Wilson se tornou pastor, mas muita gente que conheceu você na adolescência falava improvável. Eu achava que era improvável. Não. Por que era improvável você? Diziam que eu não gostava de estudar, mas isso é uma meia-verdade. Porque quando eu tive a oportunidade de frequentar colégios melhores, eu tive a oportunidade de me encantar pela oratória de alguns professores. Então, quando a matéria era interessante para mim, me cativava e conseguia prender minha atenção, eu comia com os olhos tudo que era ensinado ali. Mas a disciplina de estudar sozinho em casa não ia bem e tudo mais. Isso me desanimava muito. Isso foi uma área de trabalho. Outra teimosia e a outra era que eu tinha sempre lutei e na adolescência era muito claro essa questão das minhas explosões, né? Então, por vezes eu ouvia, quando o pote enchia, eu explodia, segundos, minutos depois eu estava completamente... Muito explosivo. Seu temperamento é explosivo, Wilson. Triste, arrependido, com remorso, sem saber, com a dificuldade enorme de pedir perdão na minha adolescência, né? E, ao mesmo tempo, não tinha um diagnóstico muito adequado do que eu tinha. Alguns queriam também dizer que isso era, como se agravou muito, um processo de depressão, coisa que hoje, na minha juventude, já casado, foi desfeito, né? Na minha adolescência, entender o TDAH, como se entende hoje, né? E eu sei que tem muita gente aí com diagnóstico fajuto de internet. Mas você é diagnosticado TDAH? O que é que levou assim a sua família a falar assim, não, vamos procurar uma ajuda? Qual foi? Tem um ponto assim chave que você... Um ponto que eles, por meio da educação e da condução em Cristo, não estavam conseguindo mais me ajudar. E porque também tinha algo que era muito estranho. Eu nunca abri isso em público, assim, porque eu nunca fui... Pra quem não sabe, eu sou entrevistador de podcast, mas eu nunca fui entrevistado. Então, a minha história eu não ando compartilhando muito por aí, não. Sim. Mas um aspecto interessante era assim, que eu tinha algumas dessas crises de ira, só que elas eram muito rápidas, agudas e passavam em fração de segundos. E essa mesma pessoa se sentia imunda, querendo ser melhor, mais parecido com Cristo, amava o Senhor, amava a igreja, amava servir, desde os 12 anos servindo no louvor da igreja. Né? Pessoal, esse homem tem uma voz linda, você não tem noção não, canta mesmo. E meus pais sempre me amaram muito, mas ignorantes, no sentido correto da palavra. Entendi. Né? E não só ignorantes, como no meio de uma sociedade que não ajuda a te instruir. Pelo menos hoje está melhor. Hoje todo mundo sabe que é um neuropsicólogo, com um neurodiagnóstico. Na verdade é um grupo, né? Eu sou da área de saúde, eu sei que é um grupo que se reúne, na verdade. Você não é um diagnóstico de uma... É multidisciplinar, né? É multidisciplinar. Mas na minha adolescência isso não é claro como era hoje. A ciência não é só que a ciência tem avançado muito, como também o acesso está um pouco mais facilitado. Ainda não é acessível a qualquer um, né? Mas é um pouco mais facilitado. Meus pais comerciantes, meus pais chegaram a gastar muito dinheiro. Lembro que eu fui uma vez com 16 anos no psiquiatra, acho que na época custou, veja, na minha adolescência, faz os cálculos, R$700, 600, 700. Como tem Deus no céu, eu fiquei 11 minutos dentro do consultório. Tinha um gato em cima da mesa do cara. O cara bambambam de Salvador. E em 11 minutos eu saí de lá diagnosticado com depressão e com prescrição médica. Então, na verdade, subdiagnosticado, né? Meu pai, nós nunca fomos pessoas de pós, mas meu pai era comerciante. Quem tem comércio tem fluxo de caixa. Às vezes, por amor a um filho, você tira de um fluxo da onde não pode para prover. Então, na ignorância dos meus pais, eles botaram a mão no bolso do que não tinham para me dar o melhor. E eu encontrei o pior. Por causa dessa deficiência brutal que existia aqui na nossa cidade. Acho que tem melhorado aos poucos. De uma assistência à saúde mental adequada, responsável. Ninguém diagnostica ninguém com depressão em 11 minutos. Isso é um ultraje. Mas isso é um outro papo. Sim, mas eu acho interessante você ter tocado nisso. Falando. É muito grave. Por quê? Muito grave. Como é que a gente se dedica tanto? Eu sou fisioterapeuta. A gente se dedica tanto às coisas físicas. Por exemplo, você está com uma dor no cotovelo, epicondilite. Você vai lá no físio, vai lá no ortopedista. E por que as dores emocionais, né? A psique, a questão de saúde mental é tão... às vezes, né, tão desprezada. E assim... Hoje eu tenho aprendido que, na verdade, não é isso. Aqui existem maus e bons profissionais em todas
todas as áreas da sociedade, né? E hoje a quantidade de acesso a profissionais melhores parece que eu tenho visto como tem aumentado. Enfim, diante disso, e aí eu fui para minha juventude, fui para o seminário, medicado com esse medicamento que eu recebi dos 16 para os 17. Lá eu fiz um propósito com Deus. Depois eu volto na questão do chamado. Eu fiz um propósito com Deus. Deus, eu quero ser seu servo. Porque assim, parte desse processo eu sempre acreditei que era totalmente pecaminoso. Não que não tenha pecado envolvido, nós somos caídos, né? Nós somos filhos do pecado de Adão e Eva. Mas eu fiz um propósito com ele de jejum e oração e eu fiz o desmame progressivo desse remédio dentro do seminário. Nunca contei isso aqui ao vivo para ninguém. E Deus foi me dando vitória durante o período do seminário, me dando vitória. E eu consegui concluir o curso. Tinha dificuldades enormes de concentração, com exercícios de memorização. Tinham matérias do seminário que eu ia absurdamente bem, de notas altíssimas, mas grego, eu tive 6 semestres, eu acho que de grego. Prova de vocabulário era uma derrota, né? E porque essa questão mais decoreba, né? Quando tem história narrativa para decorar o enredo, aí eu mando bem. Mas nessa questão de decorar coisas sólidas era uma coisa ruim para mim. Enfim, depois veio o casamento e veio as oportunidades do diagnóstico adequado, da medicação correta, do tratamento correto. E Deus, assim, mudou para sempre a minha história, né? Mas o interessante, até para quem esteja nos escutando, hoje cada vez mais o aumento do número de diagnósticos de transtornos mentais tem crescido. Quando Deus me chamou, eu não tinha o diagnóstico correto. Quando eu fui inspirado por Deus a ser salvo por Ele, eu não tinha diagnóstico. Quando eu me submeti ao Espírito, eu não tinha diagnóstico. Quando eu fui chamado pelo Senhor ao ministério, eu não tinha diagnóstico. Amei você falar isso. Então eu fui ser preparado para o ministério, travando guerras dentro de mim, dentro da minha cabeça. Então, não para minha glória, mas os nossos possíveis diagnósticos não podem ser justificativa para impedir a ação e o plano de Deus na nossa vida. E nós nos escondermos atrás da desculpa dos nossos diagnósticos para querer buscar e amar a Deus é fazer do nosso Senhor de menos. E eu falo isso com propriedade de alguém diagnosticado em exercício do ministério. Nós precisamos todo dia levantar a cabeça, olhar para o alto, Senhor, olho para os altos montes, de onde me vem o teu socorro. Aleluia. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é Ele que não deixa os meus pés vacilarem. Que lindo! Né? Com muita força, muita garra, por esse ímpeto que Deus colocou dentro de mim para fazer a obra dele, mas por vezes me sentindo imundo. Imundo porque eu tive uma reação que eu não gostaria de ter. E aí, basicamente, um diagnóstico tardio, adequado do TDAH, a longo prazo, foi gerando uma comorbidade com ansiedade que gerava um quadro leve, que eles chamam de leve ainda, de disrupção de humor, que vem esses picos de ira inexplicáveis. E quando o meu TDAH está sendo tratado, as disrupções de humor desaparecem do nada. Literalmente assim. Tá ligado isso? Eu realmente não Conectado. Não me lembrava que tá. Foi provado. Foi provado agora. Foi provado, assim, foi mostrado pelos especialistas que me acompanham. Tem muitos que confundem até mesmo esses picos de humor com bipolaridade, por exemplo, assim. Tem gente mas aí não é numa sessão de 15 minutos que você vai resolver isso. Não é mesmo. Não é. Entendeu? É mesmo. Eu tive um psiquiatra que me ajudou muito, ele me encontrou, acho que de 12 ou 16 vezes, eu não lembro agora. Um psiquiatra. Um cara que me encontrou e falou, eu não aguento mais lutar contra mim mesmo. O irmão, inclusive, ele falou, eu vou pegar na sua mão e eu só solto com isso resolvido. Uau, esse tem um galardão aí, eu com 2 anos de casado e os problemas que eu tinha na minha juventude agora reverberando no meu casamento. Isso que eu ia perguntar, né? Entendeu? E aí quando inseriu a medicação adequada com a gestão da dopaminérgica ao longo do dia no meu cérebro, devido ao recaptador de serotonina, não vou entrar nesses termos técnicos. Você toma medicamento? Tomo. Hoje? E eu sou como TDAHizável, eu hiperfoco, então eu gravo as nomenclaturas. Logo o cara que não conseguia passar em geometria plana e espacial grava expressões cerebrais, né? Enfim, é a loucura da minha cabeça. Uau! Mas você...